Você já passou por um momento em que assim que você finalizou de orar, você sentiu algo completamente diferente dentro de você? Como se aquilo que estava pesado logo se tornou mais leve. E mesmo que as circunstâncias não tivessem sido mudadas de forma imediata, algo dentro de você mudou. Durante séculos, a oração foi tratada como uma experiência subjetiva que somente as pessoas que tivessem uma crença, que praticassem a oração, conseguiriam entender. Mas que o mundo científico deveria ignorar e descartar a importância da oração. Mas nas últimas décadas a neurociência parou para entender, para olhar o que acontece no cérebro humano durante a oração. E o que eles encontraram não contradiz com a fé, muito pelo contrário. Apenas começou a descrever e de forma científica aquilo que a Bíblia já havia instituído há milhares de anos. Então ao longo desse vídeo eu quero te mostrar o que acontece na sua mente quando você ora e por que a oração é uma das práticas mais transformadoras que um ser humano pode fazer. E que só agora a ciência está entendendo o porquê. Então fica comigo até o final desse vídeo, que as informações que você vai receber aqui pode transformar a forma como você enxerga a oração. Uma coisa que você precisa entender antes da gente falar sobre a oração é que o cérebro humano ele é o órgão mais complexo conhecido do universo. São cerca de 86 bilhões de neurônios que são formados no seu cérebro. Cada neurônio conectado a milhares de outros, formando uma rede de trilhões de conexões. Essa rede ela não é estática, ela muda todo o tempo. Em resposta a como você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz, se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o seu cérebro tem de se reorganizar, de se reajustar, formando novas conexões ou até mesmo enfraquecendo outras conexões. Isso acontece ao longo de toda a sua vida. E é justamente aqui que algo incrível começa a acontecer. O que você pratica repetidamente molda literalmente a estrutura do seu cérebro. Então, quando você ora, você está deixando marcas físicas e estruturais no seu cérebro. O neurologista Andrew Newberg passou anos estudando o que acontecia na mente das pessoas que faziam as suas práticas espirituais, como a oração, meditação nas escrituras, a adoração. O que ele fez foi um mapeamento de experiências, ou seja, é uma forma de você utilizar os exames de imagem para identificar quais áreas do cérebro eram ativadas durante a oração, a meditação e outras práticas espirituais. E por conta de todos esses estudos focados nessa área, ele se tornou o fundador, o criador da neuroteologia. E o que ele encontrou durante essas pesquisas é que sim, o cérebro é capaz de mudar através dessas práticas. Mas a Bíblia, que é escrita há milhares de anos atrás, antes mesmo da neurociência aparecer, já falava sobre isso. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se você parar para pesquisar o significado da palavra renovar, você vai encontrar que significa tornar algo novo de novo, atualizar ou restaurar. Então, quando a Bíblia fala sobre renovação de mente, ela não está usando uma linguagem apenas espiritual, mas ela está apontando para algo que acontece a nível neurológico enquanto você ora. O que a ciência encontrou na oração. E agora eu quero te mostrar qual é a relação da oração com o seu cérebro. Você já notou que depois de algum tempo que você passa em oração, você consegue ver uma situação difícil com mais calma? Que mesmo que um problema não tenha desaparecido, a sua perspectiva sobre ele mudou? Até isso tem uma explicação neurológica. O seu córtex pré-frontal, que é a região do seu cérebro que é responsável pelo seu julgamento, pelas decisões que você toma, pela capacidade que você tem de pensar a longo prazo de forma mais racional, mas ela também é responsável por regular as suas emoções. Então os estudos comprovaram que no momento que você está em oração, essa região apresenta um aumento na sua atividade. Isso significa na prática é que gera mais clareza, justamente porque ela está relacionada à sua capacidade de pensar de forma racional. E consequentemente isso te traz a capacidade de ter mais discernimento e diminuir a sua reatividade emocional. Lá em Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." A clareza mental que você tem e a paz que você sente quando você ora vem justamente porque essa prática reduz a atividade da nossa amígdala, que está relacionada a respostas como medo, estresse e outras emoções. Então, quando você ora, você reduz a atividade nessa área e aumenta a atividade do seu córtex pré-frontal, que justamente está responsável por regular as suas emoções. Além disso, o cortisol, ele é o principal hormônio relacionado ao estresse dentro do corpo humano. Em situações de ameaça, ele pode ser necessário, mas quando ele está em um estado extremamente elevado, quando acontece, por exemplo, quando você está em um constante estado de preocupação, de ansiedade, pode se tornar extremamente prejudicial, porque pode comprometer a sua memória, desregular o seu sono e também desencadeia várias outras respostas negativas no corpo. Os estudos mostram que você praticar a oração, a contemplação, reduz o nível de cortisol no seu organismo. O corpo ele sai de um modo de ameaça e entra no modo de regulação. E o mais impressionante é que a Bíblia já falava sobre isso e não é uma coincidência. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica,
com ações de graça, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Deus, ele não colocou a oração como uma alternativa à ansiedade de forma aleatória. Ele já conhecia exatamente o sistema biológico que ele mesmo criou. Ele sabia exatamente o que acontece no sistema nervoso de uma pessoa quando ela para, quando ela desacelera, quando ela ora, quando ela volta os seus olhos para ele e traz na presença dele os seus pedidos, a sua gratidão. A ciência está somente descrevendo o mecanismo que Deus já havia nos revelado. Mas eu preciso deixar claro também que quando a gente fala de oração e neurociência juntas, pode surgir a tentação de reduzir a oração como uma ferramenta, como uma técnica de bem-estar ou como se fosse só mais uma prática para você melhorar a sua saúde mental. Mas a oração, ela não é uma técnica de meditação. Por mais que a gente veja benefícios que acontecem no nosso sistema nervoso, ela não é mais uma técnica para você gerenciar o seu estresse ou só mais uma prática para você regular suas emoções. Eu estou falando isso porque a oração, ela é uma comunhão com uma pessoa, com a criatura indo de encontro ao Criador, com o filho que vai ao Pai. A oração, ela envolve um relacionamento. Isso não se compara ou não se equivale a nenhuma outra prática espiritual ou psicológica. E o erro está em usar a oração somente como uma técnica para você ter benefícios mentais, se esquecendo que a oração, na verdade, acima de tudo, ela é a expressão de um relacionamento, é uma comunicação que você tem com alguém. Então, quando o cristão ora, ele não está apenas ativando o seu córtex pré-frontal. Ele está se colocando diante de um Deus que é vivo, que ouve, que responde e que está constantemente em ação. Então, quando você ora, você está exercendo a sua fé. E a sua fé tem uma dimensão que nenhuma neuroimagem consegue capturar. A ciência consegue desvendar aquilo que acontece no seu cérebro, mas ela não consegue desvendar o que acontece no seu espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Orar em espírito e em verdade é diferente de você executar uma prática, de você seguir um protocolo. É você se apresentar diante de Deus com aquilo que você tem, com a sua sinceridade e confiar que Deus, ele é suficiente naquele momento que você está na presença dele. Por que Deus instituiu a oração? Se Deus é soberano, onisciente, ele já sabe de tudo aquilo que nós vamos falar ou pedir antes mesmo da gente abrir a nossa boca, por que nós precisamos orar? E essa é uma das perguntas mais honestas que um cristão pode fazer. É por isso que eu quero trazer rapidamente 3 pontos para você entender o porquê que Deus instituiu a oração e quão importante isso é para a nossa vida espiritual. A primeira é porque a oração, ela orienta a nós mesmos e não a Deus. Quando você ora, você não está informando a Deus algo que ele não saiba. Você está se reorientando. Você se coloca num lugar onde reconhece quem ele é e quem você é. Você sai de um lugar onde você está no controle e entra numa posição de dependência. Então a oração é importante porque ela corrige essa postura do nosso coração. E com certeza isso tem um efeito direto no nosso cérebro também. Quando você para de tentar controlar tudo e entrega isso nas mãos de Deus, o seu sistema nervoso responde a essa mudança de postura que você adotou. A segunda razão é porque a oração é o meio que Deus escolheu para nos envolver nos propósitos dele. Deus com certeza poderia agir sem a nossa oração, mas ele, na sua soberania, na sua sabedoria, escolheu usar a oração como um canal. Isso não é porque Deus, ele não consegue fazer algo sem a oração, mas é justamente porque ele deseja ter esse relacionamento conosco. Ele deseja nos convidar a participar daquilo que ele está fazendo. Dentro da palavra de Deus há diversos versículos que mostram um convite de Deus para que a gente ore a ele, para que assim ele possa agir de acordo com a nossa oração. Ou seja, dentro dos propósitos do Senhor, as nossas orações, elas também importam. Deus, ele não quer te deixar passivo da história que ele está escrevendo. E a terceira razão é que a oração, ela é o meio mais profundo de transformação que existe. Não somente porque ela afeta o seu sistema nervoso ou regula suas emoções, isso também, mas principalmente porque a oração nos deixa exposto à presença de Deus. E é justamente a presença dele que nos transforma. Quando Moisés teve o encontro com Deus lá no Monte Sinai, ele desceu do monte com o rosto resplandecendo. E não porque ele praticou uma técnica de autoajuda ou de autodesenvolvimento, mas porque ele ficou exposto à presença de Deus. E é justamente isso que a oração ela faz no seu nível mais profundo. Ela te expõe a alguém que é maior que você, que é mais santo e mais sábio que você. E é justamente essa exposição que muda profundamente quem você é de dentro para fora. Então, como você pode cultivar uma vida de oração que realmente transforma? A primeira forma é que a nossa regularidade, ela é extremamente importante. Se você der um Google, você vai encontrar milhares de estudos que mostram e que comprovam que o nosso cérebro muda através da repetição. A única vez não é o suficiente para gerar uma transformação, mas é a prática constante ao longo do tempo que deixa verdadeiras marcas profundas em você. Por isso que Deus, ele não nos chama para orar de vez em quando, somente quando nós precisarmos, ou fazer uma única oração intensa uma vez no mês ou uma vez na semana, mas ele nos convida a orar sem cessar.
a ter uma vida orientada pela comunicação contínua com Ele. Isso não significa você ficar de joelhos orando 24 horas por dia, claro que não. Mas significa você cultivar uma relação de dependência e de comunhão com Ele o dia todo. Seja quando você está no trabalho, se locomovendo de um lugar para o outro. De diversas formas no nosso dia a dia nós podemos manter o nosso relacionamento e a nossa comunhão ativa com Deus. A segunda coisa que você precisa saber para cultivar uma vida de oração que transforma é que a qualidade da sua atenção, ela também é fundamental. O seu foco é extremamente importante para que você sinta a mudança que está acontecendo. Quando você ter um momento de oração, não fique distraindo olhando no celular. Ou quando você está orando presente fisicamente, mas a sua mente está pensando em muitas outras coisas. Cultivar uma vida de oração com qualidade exige que você pratique estar 100% atento naquilo que você está fazendo. Não somente atento, mas que você seja 100% sincero, que você se apresente com toda a verdade. Jesus, ele nunca criticou uma oração de curta ou de longa duração, mas ele criticou as orações que eram feitas de forma vazia. O problema não é o tempo, mas é a ausência do foco e da atenção que você dá no que você está fazendo. E a terceira coisa é que a palavra de Deus e a oração, elas não se separam. Uma vida de oração eficaz e que transforma é uma vida que a palavra de Deus e a oração, elas se alimentam de forma mútua. Quando você lê a palavra, você enche a sua mente de repertório para quando você ter o seu momento de oração. E a palavra passa a alimentar as suas orações. Quando você ora, a palavra também se torna mais viva. Quando você ora a palavra, você está concordando com aquilo que Deus ele está falando. Você não está usando argumentos para convencer a Deus, mas sim alinhando a sua mente e o seu coração com aquilo que já é uma verdade. E é justamente isso que traz esse efeito de transformação tanto na sua mente, quanto no seu espírito, quanto no seu coração. A ciência está finalmente desvendando o que Deus ele já sabia quando ele criou o ser humano e quando estabeleceu a oração como o principal meio de comunhão com ele. E não é que a ciência ela valida a nossa fé, mas é porque a criação ela passa a refletir o próprio Criador. Quando a gente olha para tudo que Deus fez, nós encontramos uma certa coerência. Então Deus ele não estabeleceu a oração para ser mais uma prática espiritual, mas sim porque ele sabia o poder que isso causa em nossas vidas. Então o seu cérebro, o seu sistema nervoso foi criado também para se aquietar na presença de Deus, para encontrar paz e regular as suas emoções diante do seu próprio Criador. Então a nossa mente ela foi criada justamente para ter essa renovação contínua diante daquele que é a própria verdade. Então a pergunta que eu te faço hoje é: como está a sua vida de oração? Não apenas o tempo, a frequência ou a duração, mas a qualidade desse encontro. Você tem se apresentado a Ele com verdade? Tem chegado com atenção, com honestidade, com expectativa de que Ele é real e que sim, Ele responde? Porque se a ciência ela já consegue medir a nível neurológico o que acontece no cérebro da pessoa que ora, imagina Deus. O que será que ele vê que acontece no espírito de uma pessoa que se aproxima diante dele com sinceridade de coração? Eu espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para viver uma vida de oração muito mais intencional. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir e fique à vontade aqui nos comentários para comentar aquilo que mais tocou você. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.